Vou fazer esse áudio aqui e ele é sobre a. Na verdade, a motivação foi a. E é em si sobre a questão aí do senhor ministro Paulo Guedes e, e que não é nada. Não farei aqui defesa do ministro e também muito menos acusação, né? Primeiro porque não se sabe aí praticamente o que aconteceu. Sabe-se que ele foi convocado aí pela Câmara, se eu não me engano, ou provavelmente pela Câmara dos Deputados e para explicações sobre o ganho de aumento de capital em operações fora do Brasil. Ele fala em paraíso fiscal, também não sei onde é. Ele teve um ganho de capital e aumento em operações, também não sei para certo o que é, mas provavelmente ele deve ter alguma conta em dólar e o que aumentou esse ganho de capital dele foi a variação do dólar e não dava não tem periodicidade de tempo, mas eu de qualquer forma vou fazer um vídeo aí, nem que posteriormente eu venha a fazer outro, não que eu farei, né, mas se eu entender que seja necessário e que eu possa aí uh, dar a minha visão, né, com uma ideia que seja um pouco um, primeiro estabelecido em parâmetros, né, que me parece mais próximo à verdade, e nessa direção eu posso fazer outro. Mas então eu vou começar falando. Então fica claro que eu não estou fazendo tese aqui de defesa e nem de acusação. E nem tenho por que fazer, né? Não estou partidário aí de nada, né? Minha única partidária é a investigação e a procura do correto, da verdade. Então, mas eu vou começar falando aí é, eu chamaria, né? Não sei se eu não vou titular esse vídeo aqui como com a correção do intelecto. E essa correção do intelecto, que eu peguei esse termo usado, essa frase, esse título, ele vem de um livro de Spinoza, né? Baruch ou Benedito, né? Não sei, fala. Spinoza é um filósofo holandês. E eu já li esse livro aí faz muito tempo, esse livro aí, esse livro aí há uns 13 anos mais ou menos. E eu nem me lembro mas ele fala sobre lógica, se eu não me engano, sobre loja, sobre o processo de conhecimento, né? Até futuramente eu quero ler, né? Novamente, assim como a Ética de Spinoza, que eu comecei a ler e até agora não concluí. Então, só dando esse título, e eu falo por que é a correção do intelecto. É a correção do intelecto porque muito do que se vê hoje, ele vem de. Ele vem ele vem dessa falta de correção do intelecto. Na verdade, ele já surge, muitas coisas que você vê hoje, elas já surgem da, de uma criação, de uma construção errada. Uma construção errada, por exemplo, as pessoas elas vivem, e isso aí é uma condição do meu entendimento, da nossa existência, da nossa vida, porque eu costumo falar que nós já nascemos demandando, né? Nascemos demandando, não temos tempo para planejamento, para planejar. Esse planejamento, quando você nasce, uma criança, o planejamento já deveria ter sido, né? Hoje, falo hoje, antigamente, isso aí talvez não, mas hoje ele já deveria ser planejado, né? Ou mesmo que não acontecesse, né? A partir do momento que acontece, que é concebida, gerada a criança, o ser humano, o novo ser humano, ele já, daí sim, já os genitores, os seus pais, eles podem planejar. Agora a criança não, a criança já nasce demandando. Então, isso ele já. Então, isso que eu estou falando, ele já faz parte de um processo civilizatório, processo de educação, né? Que já então ele pode-se dizer que é uma coisa já de épocas mais modernas, né? Do advento do conhecimento. E claro que isso aí pode voltar a tempo, pode voltar a 2000, daí pode-se avaliar essa fase. Mas então isso aí é essa questão
da necessidade de se corrigir um intelecto, ela vem disso, né? Porque as pessoas elas já nascem, elas têm uma vida, vamos chamar assim, e isso eu tô falando do ministro, de tudo que está acontecendo, um caso envolto a um ministro, né? Que é uma alta autoridade. Então, se tem toda essa está tendo e terá discussão em volta dele, embora possam haver componentes políticos, então se confirma que existe alguma coisa errada, seja de uma parte ou seja de outra, um erro nessa construção. Né? Então o que acontece? As pessoas elas nascem, elas estudam, elas sobrevivem, precisam sobreviver, já tem esse ímpeto, esse impulso, né, da sobrevivência, e elas vão vivendo. E depois, claro que isso aí daí vai se entender, alguns antes, alguns depois, vai se entender que existem regras, não regras formais, mas regras naturais da vida, coisas normais, né? E automaticamente também regras formais, que são aquelas as questões abstratas que são decididas e se impõem, né? Elas estão corretas por um tempo, estão corretas ad eterno, perenemente, ou não, né? Podem voltar atrás e sempre estão sendo reformuladas as normas, né? As normas de convivência coletiva. Então, existe existe essa necessidade de. E onde é que eu entro? Eu vou dar o meu exemplo, né? Por exemplo, darei o meu exemplo. Uh, e no caso aí tem essa, como eu farei o comparativo, não que eu digo que o atual ministro da economia, ele faça isso. Não, mas eu vou dizer como é que é, né? No meu entendimento, e quem entender que é correto aí pode me tentar me, me demonstrar o meu eu. Mas, é, por exemplo, é, então, como é que é? Por meu conduto, por exemplo, eu também atuo no mercado financeiro, tenho projetos, mas eu não estou no mercado financeiro porque eu fui levar, porque eu estou no mercado financeiro, no caso investimentos em renda variável, bolsa de valores e todo o mercado financeiro, né, como um todo, porque de acordo com a construção do meu próprio intelecto, da minha própria percepção da vida, eu entendi que estar no mercado financeiro, no meu caso, ele é uma coisa que condicionada, meu intelecto, porque eu entendo que, eu diria uma conditio sine qua non, mas que ele faz parte de um processo, né, da melhor maneira que se pode, que se tem, ou seria um fato social, né, que dificilmente ele pode ser reformulado, mas ele continuará ali. Ele é um fato que o que me levou a ele é a condição de que o mercado financeiro, o mercado de capitais, ele é um processo que ele está caminhando próximo ou linear a uma própria condição, né? uma constante da vida, e algo que, que é correlato com a ideia de aprimoramento da vida coletiva. Primeiro ele faz parte, ele já é uma constante, mas ele é algo que, se vendo se tendo uma visão, um horizonte de melhoramento e aperfeiçoamento da sociedade, da coletividade, ele faz parte, ele tem um papel importante nessa, nessa condição, nesse projeto, nessa ideia de aperfeiçoamento da sociedade, de melhoramento, e isso condiz com o escopo que é que andam lado a lado, são paralelos, né? O aprimoramento social, o aprimoramento da coletividade tem que andar paralelo à melhor visão, ou melhor modelo, que seria qual que, no meu entendimento, que eu sempre falo, é a verdade. Pode não ser a verdade, mas vamos trabalhar procurando ela e sempre o mais próximo possível. Então, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha vontade, a minha ideia de trabalhar no mercado financeiro, ela não veio porque eu vou trabalhar no mercado financeiro porque o mercado financeiro ele é uma profissão que te proporciona uma boa qualidade de vida e altos salários e rentabilidade. Não, também, né? É uma opção que você faz, não tem problema nenhum. Mas me levou por causa desses motivos. Eu não estou no mercado financeiro
apenas porque o mercado financeiro é uma boa profissão. Não, eu aceitei, né? E me dedicar a trabalhar no mercado financeiro porque eu entendo que ele está nesse caminho, ele está nesse processo de promover, de fazer algo, de proporcionar algo benéfico a toda a população. E nisso existem diretrizes das quais, no mínimo, é muito difícil contraditá-las ou questioná-las. E eu não falo isso no modelo, na forma, mas eu falo no fundamento. Né? Agora, reformular, modelar, tornar melhor, aprimorar o mercado financeiro, o mercado de capitais, é um ponto. Agora, questionar os seus postulados, as suas bases é totalmente diferente. E isso é mais difícil. Reformular, modelar é uma coisa. Então, Uh, então eu levo eu não digo que o senhor ministro Paulo Guedes ele faça isso, ele entenda isso é problema dele. Não me diz respeito. Isso eu falo por mim. Agora, daí o que eu vou entrar na questão de se eu estou trabalhando nessa linha, nesse entendimento. E eu falo no caso daí no caso por no, daí eu agora sim, daí eu posso, se eu estou nesse entendimento que o mercado financeiro ele trabalha nessa tendência de um aprimoramento coletivo e no melhoramento de um bem-estar coletivo, uh, mesmo que eu tivesse um cargo público, certamente, primeiro eu enquanto profissional, eu já estaria estabelecendo, eu já enquanto entendendo a economia como uma ciência, eu já teria estabelecido a minha a minha a minha meu modelo de trabalho de acordo com esse meu entendimento, até mesmo político, porque não tem como, não, no meu caso não há como fugir, né? Porque eu já estou entendendo que eu já trabalho nessa minha correção no intelecto, né? Então não teria como eu estabelecer a minha base profissional distanciada da minha visão de político, mas eu já entendo que eu faço essa agora. E que a correção deveria ser feita, essa correção no intelecto. Daí eu entro na questão do ministro, né? Como que se o ministro ele tem, eu não tô aqui, não sou um investigador, mas me parece que ele teve uma carreira no mercado financeiro além de professor. Então, seria contraditório se o ministro ele não ele fizer ele isso aí daí é possível de se verificar, né? Se eu não dizendo que isso é condicional, mas é óbvio que ele teria seus investimentos de acordo no caso do mesmo sistema que eu tô falando que eu tenho para mim, né? E não ele, várias pessoas, ele teria os seus investimentos, a sua vida, não sei o que ele chama, se ele trabalha desde profissional, embora eu entenda que ele não deva exercer profissão em outra atividade enquanto está como está na posição no cargo de ministro, mas eu entendo que ele também deve fazer isso, a não ser que ele é ministro, a não ser que ele seja meio ter algum problema intelectual, né, de cognitivo, ele deveria estabelecer os seus investimentos de acordo, né, nessa mesma linha de raciocínio que eu falo que eu estabeleço os meus, porque se trata de uma ciência. Uh, e acho que não ficou muito claro, mas eu vou continuar um pouquinho. Então, isso seria um erro e no caso deveria uma cobrança se a pessoa não fizesse isso. No meu caso, né, se eu não fizesse isso, então só hipoteticamente, vamos supor que alguém me dissesse, fosse um convite, alguma coisa, mas eu tenho o Maurício lá, ele não pode exercer um cargo público porque ele tem investimentos, tudo bem, talvez eu não possa agora me questionar que eu tenho meu linha de investimentos e porque eu estabeleceria uma política, né, que se trata de economia normativa, que é a política econômica, me questionar porque meus investimentos eles tiveram um valor, foi adicionado valor de acordo com uma política econômica que eu mesmo estabeleci. Seria, no meu caso, isso aí
100% de certeza, não seria válido. Por quê? Porque os meus investimentos já estão alinhados com o meu entendimento de que, do que eu já expliquei, que o mercado financeiro ele promove o bem social. Ele existem regras e parâmetros que, para se chegar e se estabelecer dessa forma, precisa-se adotar a adoção de certos métodos. E onde é que eu vou entrar nisso? Eu vou entrar que hoje a economia, embora pode-se dizer que a economia, se dita aí, ele vem com Adam Smith, eu já acho que vem de antes, hoje ela é como receita de bolo, principalmente na área fiscal, que é onde atua o Ministério da Economia, na política econômica, na política fiscal. Ela é como uma receita de bolo, não tem nas outras áreas, por exemplo, a área de crescimento, a área de desenvolvimento, ainda eu não asseverarei que é assim. Agora, na política fiscal não existe mistério. Ou se adota, ou adota-se princípios, os princípios que a política fiscal que estabelece, e se não adotá-los, já se sabe as consequências. Adota-se as políticas. Você tem um cenário. Você tem um cenário em qualquer lugar, brasileiro, você tem um cenário. Se adota e se tem um cenário. Desse cenário, se não se mudar as variáveis, você tem uma consequência. E isso posso dizer que é sabido. E se tem cenário, se adota umas consequências, sabe-se o resultado. Principalmente, e eu deixo isso bem claro, na política fiscal. Na política fiscal, que é a área de setor do atual ministro da Economia. Então, nesse caso, no meu entendimento, devido aos mecanismos, devido ao avanço da economia, do estudo da economia, já se sabe, se tem o cenário, adota-se variáveis. Se adotar as variáveis, se não adotar para determinada situação, essas variáveis, por exemplo, restringir o gasto público, diminuir a carga tributária, aumentar o gasto público, aumentar, ser expansionista na questão fiscal, nas políticas fiscais. Já se sabe o resultado disso. Então, então não tem, não pode, posso dizer que não existe mistério, principalmente na área fiscal. Não se tem mistério, existe o cenário e existem os métodos. Aplica-se um método, você tem um resultado. Aplica-se outros métodos, você tem os resultados. Isso é praticamente uma razão. E então eu deixo isso. Agora, em relação ao ministro, tá, só na minha visão do ministro, eu até entendo que o ministro deve ter esses investimentos anterior, né? Anterior. Agora, não, isso aí tudo depois você pode fazer uma perícia, né? Identificar como que foi esse manejo dessa conta que o ministro tem no exterior. Agora, e agora eu vou trabalhar aí nos fatos que se tem no caso do ministro. O que eu diria? Eu diria que o ministro certamente incorreu em crime se ele tivesse se ele antes de assumir o cargo ele não encerrasse as operações, ou se ele 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 fez as operações após o cargo. Eu diria que ele salva-se o caso no advento da pandemia. No advento da pandemia, daí sim, se ele montou uma operação, uh, com a tendência na valorização do dólar, mas também eu acho que também não caracterizaria, porque isso aí era um movimento de mercado, prática, e na verdade, se olhando depois, era o que provavelmente aconteceria, e é o que acontece. Qualquer coisa que aconteça valoriza o dólar, né? Desvaloriza as outras coisas, e as pessoas procuram algo que eles entendem como um porto seguro. E hoje o dólar trabalha como se fosse essa ferramenta. Então acho que nem isso se caracteriza. Agora, o ponto que eu entendo é que o ministro, de acordo com as políticas que o governo brasileiro, daí no caso o Ministério da Economia, a pasta da Economia foi eleita,
o que, no meu caso, trabalharia, uh, trabalharia, trabalharia contra o ministro seria se ele tivesse encerrado as operações deles, vendido, por quê? Porque a política adotada pelo Brasil de restrição fiscal, que é pelo menos a, a questão, a questão, a questão é o que se entende que esse governo ele quer implantar, ela trabalharia que o dólar ele se depreciasse, se valorizasse o real, e daí entrei uma discussão, mas eu vou trabalhar nesses termos, que, que o real se valorizasse e o dólar se desvalorizasse, que no caso o dólar fosse diminuindo seu preço e o dólar fosse ganhando e o real fizesse a relação inversa, enquanto um sobe, outro desce. Mas nesse caso, por quê? Porque as políticas fiscais macroeconômicas do governo, elas pretendem reduzir a carga tributária e as contas públicas. Então não faria sentido o ministro implantando essa política esperasse que o dólar valorizasse, embora existam as pendências políticas, as turbulências políticas brasileiras que afetam o desenvolvimento dessa política, não o desenvolvimento da política, mas afetam a perspectiva, principalmente internacional, dos players que atuam na base monetária americana, do dólar, tem sobre a visão brasileira. E isso afeta, claro, sim, afeta. Agora, a política adotada pelo Brasil, política econômica, ela trabalha para que o dólar, não que que o real valerá mais que o dólar, não, mas ela trabalha para que o dólar não tenha um preço tão desproporcional, tão sobrevalorizado em relação ao real. Então, agora, claro que daí vai-se aos fatos, vai se verificar os movimentos. Eu acho que o ministro ele não poderia, não poderia, não poderia ficar movimentando, né? É uma questão de decoro, né? Vai ficar movimentando a sua carteira de investimentos. Tudo bem, é questionável, a lei já existe lei, né? Uh, agora seria isso, né? Que, que, que seria o mais preocupante se o ministro estivesse trabalhando vendido. Eu não sei, talvez ele tenha trabalhado vendido, mas parece que não, né? Ele ganhou com a valorização do dólar. E talvez ele tivesse essa posição anterior e apenas não a tivesse desfeito, né? Agora, mesmo tendo uma visão de 2018, salvos e eu ainda na minha diretriz, mesmo com a redução dos juros, o que faria a fuga a fuga de capitais, principalmente pela redução dos juros, que é o prêmio ficou baixo, o capital investimento indireto estrangeiro pega, não, essa taxa não está atrativa, vamos retirar do Brasil, mas na minha visão, com essa variável, eu entendo que não faz sentido alguém tentar, no longo prazo, entender que tira da taxa dos juros brasileiros, por exemplo, e faz um manejo para o dólar, porque o dólar, porque existe uma, uma uma mudança, né, de paradigma, tira-se da taxa de juros, esse capital que está de juros que tá na dívida pública, ele é transferido aonde? Para a compra de dólares, por exemplo, faz o que o preço do dólar valorize. Agora, no longo prazo isso não faz sentido, por quê? Porque o governo, a ideia do governo era e é estabelecer uma solidez nas contas públicas que não faria sentido o dólar permanecer, a não ser se a questão fosse só a questão quantitativa. Mas por quê? Porque isso trabalharia isso proporcionaria que o mercado da economia real, que é da economia real, que é
os serviços, a produção, o trabalho, né, a formação de capital bruto, ela automaticamente se transformaria num porto seguro, porque se mudou a questão estrutural. A questão estrutural, ela está a questão estrutural da economia brasileira, ela estaria se solidificando de tal maneira que o investimento na economia real, nos ativos produtivos brasileiros, se transformaria num porto seguro. Então, no longo prazo, o que aconteceria? Esse dinheiro que saiu da dívida pública, da taxa de juros, da alta taxa de juros brasileira, e ele migrou para o mercado cambial, o mercado entender, não, mas não faz sentido nós estarmos no mercado cambial, porque a política o dólar brasileiro, o real brasileiro está se fortalecendo, ele está se tornando uma moeda forte, confiável. Então faz sentido nos tirar porque daí existe a questão de oferta e demanda, que quem estivesse apostando ou investindo no dólar receberia uma pressão de todo o mercado, que estaria identificando a solidez dos fundamentos da economia brasileira. E e, 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 e esses investidores que estão procurando dólar, eles estariam trabalhando fora de fundamentos sólidos e contra os investidores que estariam entendendo esses fundamentos reais da economia, esses fundamentos que a economia brasileira está estabelecendo como fundamentos sólidos e na visão mais correta ou mais de livro-texto da economia, que dos fundamentos e dos princípios diretivos que uma economia sólida deve ser e como ela deve ser e como os manuais dizem. Então, automaticamente esse dinheiro, esse investimento do dólar, das pessoas que estão posicionadas em dólares como investimento, automaticamente eles migrariam para a economia real, ou seja, até mesmo para a Bolsa de Valores. Então não faz sentido entender que faria sentido estruturalmente criticar o ministro, e como eu falei aqui, eu não estou aqui, eu não sei dos fatos, eu sei que o ministro da Economia brasileiro, o senhor ministro Paulo Guedes, ele foi convocado, e ele se explicará, e eu olharei essa explicação. Agora, na minha visão, seria preocupante se o ministro tivesse montado um short, uma posição vendida, que ele oferiria lucro quando ele vendesse, que ele oferiu lucro vendendo. Agora, se ele está movimentando, eu acho indecoroso. Tudo bem, não tem, porque eu acho indecoroso, porque ele sabe que ele tem os instrumentos de políticas fiscais e hoje ele é a pessoa competente que ele mexe no instrumento fiscal, e esse instrumento fiscal ele trabalha na variação, e não só isso, ele tem as informações, ele pode ter, né, informações, ele pode ser um insider, né, insider trader, porque ele obtém informações, por exemplo, com o presidente, ou informações antes de outros, né, informações secretas, e ele disse agora, daí tudo isso aí é questão para uma perícia, né, vai ser eficaz. Aí eu estou trabalhando em possibilidades, agora eu estou falando da teoria, né, de investimentos, e um pouco de teoria econômica. Então, nesses fundamentos, eu entenderia que o ministro, certamente ele seria, se ele tivesse montado uma posição, isso do governo, né? Porque na questão que eu falei, a mesma questão que eu falei, se eu estou, como no meu caso, que eu estabeleci escolhi e virei adepto dessa profissão dos investimentos, porque eu fiz aquele entendimento anterior que a profissão de investimentos no mercado financeiro ou no mercado de capitais, ele é linear, ele é correlato, ele é correlacionado a uma promoção do bem-estar e melhoria
da condição de vida ou da vida coletiva. Então, uh, eu também, no meu caso, não seria errado, por exemplo, se eu fizesse montasse uma posição nos meus investimentos ou oferecesse esse serviço, trabalhando numa posição vendida do dólar, principalmente depois que eu achei que ele já chegou a um patamar e, a, e, a, e as turbulências na economia elas se aplainaram, elas diminuíram, a turbulência diminuiu, ela sofreu uma réfrega, né? Ela refregou. Então, eu trabalhei, né, nesse entendimento que eu ficaria preocupado se o ministro da Economia ele tivesse montado salva a perícia que será feita, as explicações, as investigações e o que a lei diz, né? Agora, no meu caso, eu não sobreponho a lei sobre a verdade. Eu entendo que a lei ela deve ser feita e criada de acordo com a verdade. E a verdade é essa. Se o Brasil tende e quer estabelecer uma política ortodoxa, de economia ortodoxa, não faz sentido trabalhar comprado no dólar. Não faz sentido. No longo prazo, estruturalmente, faz sentido estar posicionado na economia real, em ativos reais, e não em ativos monetários. Não faz sentido. Então, eu falaria nisso. Isso aqui, então, essa questão aí do ministro, do atual ministro Paulo Guedes, ela serviu aí para fazer esse vídeo. E aqui, só explicar que eu não estou fazendo defesa nem causa do, do, do senhor ministro Paulo Guedes. Agora, vou voltar ao ponto da correção do intelecto. Né? É a correção do intelecto. O que acontece? Eu tenho essa conduta. Né? Eu me estabeleço e eu procuro atividades profissionais que elas com sinais indicativos dessa concepção que me diz desse estudo, dessa compreensão, desse sistema que diz, não, isso ele é bom para esse modo de vida que se tem hoje no mundo, que é o que? É a promoção do bem, a promoção da melhoria coletiva, seja material, seja a subjetividade, que cada um tem sua maior satisfação subjetiva, seja com religiões, seja com a sua questão espiritual. E isso então a minha conduta profissional ela é condicionada por essa questão incondicional que eu estudo, que eu identifico, que eu verifico. Não, isso ela é condicionado por algo incondicional. O que é incondicional? É essa maneira de viver, de promover o bem-estar de todas as pessoas, a felicidade, a desigualdade, e que todos se desenvolvam. E isso me leva a escolher algo profissional e atuar nessa área profissional. Não o contrário. Não que por exemplo, que eu tenho para o mercado financeiro, para o mercado de capitais, e agora eu quero que todo modelo, toda a vida se torne a eletrosfera, né? Em volta do núcleo. E o mercado financeiro é um núcleo e o que está na eletrosfera tem que se adequar a esse núcleo. Não. O núcleo, que do meu entendimento, ele é isso, né? São essas questões incondicionais que eu já mencionei. E o mercado financeiro faz parte dessa eletrosfera, corre em volta, na verdade. Não sei se seria uma analogia correta, mas ele corre paralelamente a essas questões incondicionais, nucleares. Por quê? Porque faz parte da economia. Então, se todos participarem da economia, todos estão caminhando linearmente a essas questões incondicionais que promovem esse bem-estar, essa melhoria. Agora, então não faz sentido trabalhar comprado a não ser no curto prazo. Curto prazo, isso aí pode ser 1 ano, 2 anos, né? 3 anos. Agora, não faz sentido. É algo contraditório. Querer trabalhar comprado no dólar contra o real, no caso, né, brasileiro, sendo que o objetivo da política econômica talvez não esteja acontecendo isso. Talvez com a política econômica e também se falar em fundamentos, parece que não corrobora com a questão da política econômica brasileira
principalmente a fiscal, no momento e de acordo com as condições, por exemplo, a pandemia, desemprego, que deriva, que hoje eu acho que daí é uma hipocrisia a pessoa vir querer questionar o aumento do desemprego, sendo que foi feito aí a restrição, o isolamento, mesmo que há um tempo atrás, então não me parece uma questão de hipocrisia, né? A pessoa fazer esse questionamento. Agora, a política fiscal brasileira e a perspectiva aí é que ela seja questão da dívida, né? A questão da dívida pública, a própria questão fiscal, ela está sendo positiva. Agora, eu entraria só nesse detalhe, por exemplo, as turbulências e a questão da, do, da, 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 da carga tributária como um todo, se ela está reduzindo ou não, né? Isso seria importante, por exemplo, a carga tributária em relação ao PIB ela está diminuindo. Isso sim, isso aí eu deixaria em aberto porque eu não tenho esse dado, né? Agora a dívida pública, mesmo com o Brasil, agora para o ano que vem a dívida pública já provavelmente para esse ano, né? Ela já aumenta um pouco, né? O ano passado a dívida pública foi baixa porque a taxa de juros estava baixa, agora a taxa de juros está subindo, a dívida pública em relação ao PIB brasileiro provavelmente ela vai aumentar, né? Então tem esse fato também. Isso aí já seria prejudicial e nesse caso faria com que de fato o dólar tivesse fundamentos para se valorizar frente ao real, né? Agora isso aí são todos variáveis. Agora, se a ideia, a partir do momento que o governo oficialmente mudar as suas diretrizes, aí sim você tem fundamento para entender que o dólar ele de fato continuará se valorizando. Agora, enquanto o governo brasileiro, a política econômica brasileira oficial for uma ortodoxa, não há motivos e o governo brasileiro assumir os percalços e dizer que está trabalhando contra os percalços e com fatos, não há motivo de entender que, essa, que esse movimento demorado e continuado de aumento do dólar, ele será, e até, na verdade, até já eu não acompanho a taxa de dólar, mas eu sei que ele tá nesse patamar de 5,50, 5 alguma coisa, 5,6, né? 5, eu vou até dar uma olhada aqui na cotação do dólar. Então não se tem por que entender que porque o dólar, que essa vida, que esse enquanto 5,51 o dólar agora, então o dólar ele está caminhando nesses 5,50, 5 e alguma coisa. Agora, estruturalmente no longo prazo, até que se mude essa política econômica, não tem por que se entender que o dólar ele se manterá assim. Não, tudo depende do Brasil conseguir estabelecer as políticas ortodoxas, que eles entendem. E eu não estou aqui defendendo a política ortodoxa, mas estou dizendo que é assim, os fundamentos são assim. Então me procura. Esse aí do senhor ministro Paulo Guedes foi para mim fazer esse vídeo, né? Vai ficar aí. Então eu trabalharia, claro, como falei, mais uma vez, as questões específicas do caso ministro podem ser periciadas e provavelmente serão. Agora, fica essa ideia que eu falo, que é da correção do intelecto, que as pessoas elas têm a sua vida e elas querem que os fatos se adequem à sua vida. E não é assim. A vida não é assim. O mundo não é assim. Existem leis naturais, leis das físicas, existem leis humanas, né? Leis humanas e todas elas têm que se interligar e se correlacionar. E o nosso universo, nossa maneira de ver tem que se condicionar a essas leis e não todos os seres humanos se condicionar às leis que as pessoas querem querem formalizar. Não, isso aí é tentar estabelecer uma visão, uma irreal, né? É um irrealismo. Então fica esse vídeo aí. Acho que esse áudio, acho que talvez dê para se entender alguma coisa aí, ou é isso aí, né?
Eu também não gostei muito desse áudio, mas é possível que eu publique, porque eu acho que tem alguma coisa aí que pode se tirar. Isso aí, obrigado.